Olá pessoal, tudo bem? Mais um tutorial. Dessa vez eu te ensino a como elaborar um relatório. Não deixe de curtir o nosso canal. O que é um relatório? Nada mais é do que uma descrição de ocorrências ou uma descrição de serviços, pesquisas e fatos de um setor, seja de uma administração ou de uma empresa, cujo objetivo é orientar ou ainda informar ao serviço interessado e às pessoas o que deve ser feito, qual a decisão a ser tomada. Basicamente, um relatório deve conter 4 pontos. O primeiro ponto é a apresentação, o segundo texto, depois fecho e por último anexos. Vamos conhecer cada um deles. Na apresentação, deve constar o cabeçalho com local e data, e aí eu deixei um exemplo, olha, São Paulo, 6 de março de 2018, atenção para a formatação da data. Remetente, que é o autor do relatório, deve estar constando o nome, a função e departamento. Exemplo, de senhor gerente fulano, tracinhos. Esse exemplo, gente, eu substituí o remetente por de, mas você pode usar também a palavra remetente. Deve constar na apresentação o destinatário, por exemplo, para senhora diretora Cicrana. Atenção para os pronomes de tratamento. Nesse exemplo, eu substituí a palavra destinatário pela palavra para, mas pode ser utilizado a primeira que eu disse. E por último, o assunto, que é uma síntese do conteúdo. Nele você pode constar os objetivos desse relatório, o que ele pretende informar. O segundo ponto eu chamo de recheio. Essa parte é o texto. Nele deve estar exposto o assunto na forma de uma linguagem simples, correta e objetivo. Um texto bem escrito, ele tem pelo menos 5 linhas. Também deve conter no texto verbos da primeira pessoa do plural, ou seja, nós, e ainda fórmulas de delicadeza, como percebemos, sugerimos, verificamos e etc. A terceira parte é o fecho, que também chamamos de conclusão. Deve ter um parágrafo conclusivo, agora na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. E por último, a assinatura. E aqui eu dou um exemplo de assinatura. Atenciosamente, Beltrano de Tal e o cargo. A quarta e última parte, ela é opcional. Não menos importante, são os anexos, que podem ser cópias, documentos, desenhos, croquis, fotos, gráficos, tabela e quaisquer informações que ajudam a complementar o seu relatório. Agora eu vou dar um exemplo de um relatório de uma visita que fizemos a Bovespa em São Paulo junto com os alunos. Nesse exemplo de relatório, a gente pode constar um relatório adequado para aquela visita, onde consta o cabeçalho, o remetente, que é o nome do aluno, o destinatário, a unidade que esse destinatário trabalha e também o seu cargo, o assunto e o texto. Reparem que o texto ele tem 4 e no máximo 6 linhas. Poderia ajustar, poderia ficar melhor. Poderia ficar com 5 linhas para tornar menos cansativo cada parágrafo. É importante obedecer às normas ABNT, como recuo de 1,25, espaçamento entre linhas de 1,5, fonte Arial tamanho 12 e também as linhas de formatação laterais, que a gente chama de alinhamento, né? O alinhamento justificado. Por último, nós vemos que esse relatório se preocupou em colocar a quarta parte, que são as fotos ou anexos.
Então é isso, pessoal. Espero que você tenha aprendido a realizar o seu relatório. Até o próximo tutorial.